Olá, esse é o canal Termofluido. Você gosta do nosso conteúdo, dos nossos vídeos? Por favor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Ok, vamos lá. Continuando as tabelas que a gente está conversando, vocês podem notar agora que aqui nós temos a de água superaquecida ou vapor superaquecido, vapor d'água superaquecido. Como a gente fala vapor superaquecido? Note que essa tabela, no caso, ela é fornecida em blocos. Tá vendo aqui, ó? É dado em blocos. Aqui, outra aqui. Repare com os dados de pressão aqui. Tá vendo? No caso aqui, essa pressão de 0,006 megapascal em quilopascal, quanto que é? Lembra? Vou multiplicar por 1000, né? 1, 2, 3, dá 6 quilopascal. No caso aqui, 1, 2, 3, vai para 35 quilopascal. Então, as tabelas de vapor superaquecido é assim, dada em blocos. Bem? Ótimo. Detalhes. Por que termina aqui em 500 graus? É que acima de 500 graus, para esse valor de pressão, não tem tanta utilidade prática. Existir existe, mas não tem tanta utilidade prática. Ok? Por isso. Bem, vamos ver aqui então também o que é essa temperatura aqui, ó, de saturação. Tá vendo aqui? Temperatura de saturação. É justamente essa temperatura aqui, ó. Se você for olhar nas tabelas de líquido vapor que a gente tem na região de mistura, lá nas linhas de saturação, principalmente na linha de vapor saturado, você vai achar para essa temperatura aqui, você vai achar exatamente esses valores aqui de volume específico, energia interna, entalpia e entropia. A partir daqui que começa a região superaquecida. Essa linha aqui é aquela linha de saturação. Eu sempre estou pedindo para vocês, né, gravarem aquele gráfico. A gente sempre está trabalhando o gráfico de pressão, temperatura. Aqui o ponto crítico, aqui o ponto triplo, aqui é vapor, aqui é líquido, aqui é sólido. Então nós temos aqui a linha de saturação. Bom, olhe lá nas tabelas de vapor saturado que vocês vão encontrar esses valores lá. Porque, como a gente já tinha conversado. Tudo bem? Cuidado que tem que ter nessa tabela. Repare que essa coluna de temperatura ela não é repetida aqui. Ó. Então, para você ler, né, um dado desse aqui, por exemplo, você tem que vir aqui, vir com cuidado, cuidado, cuidado. Ó, 200 graus. No caso, para essa pressão. Tá vendo? Então, esses são os cuidados que tem que ter com esse tipo de tabela, né, que é o cuidado de leitura. Tá bom? De atenção que a gente tem que ter. Ótimo. Tabela de água comprimida ou também você encontra em livros subresfriado. A região de líquido. Ok? Região de líquido. Assim como também do vapor superaquecido, ela é dada em bloco. Temos aqui 25 bar, aqui é 50 bar. Né? As pressões aqui. Detalhes, né, sobre essa tabela. Vamos supor que a gente escolhe aqui um valor de temperatura de 100 para essa pressão aqui que nós estamos de 25 bar. Note o valor do volume específico. Né? 1,0423 vezes 10 a menos 3. Metro cúbico por quilo. Bem, no caso está praticamente, que a gente já viu, 1 litro por quilo.
Agora note, vamos dobrar a pressão. E vamos olhar na mesma temperatura o valor do volume específico. Repare que a mudança ocorre, olha só, 1,041 10 milésimo, aqui na casa do milésimo que muda. O que mostra aquilo que a gente sempre está conversando, né? A água, a gente considera ela praticamente incompressível, né? Mas as diferenças são muito pequenas, então é por isso que em alguns problemas a gente sempre considera ela como um fluido incompressível. Note que também não há grandes variações. Energia interna, 418 a 417, aqui ó, 422 para 420, 130,50 para 130,30, tudo bem? Mas, se tiver condições de usar a tabela, a gente vai usar a tabela, certo? Tabelas de sólido vapor. Uma tabela A6, no caso, né? Repare aqui uma temperatura, por exemplo, de menos 20 graus, é bem frio. Nós temos aqui também uma baixa pressão. E o que é interessante aqui, nessa tabela, o que pode, a princípio, confundir vocês, é justamente o sinal negativo aqui, ó, da energia interna. Por que esse sinal negativo? A gente já conversou. Por quê? Porque nós, lá na outra tabela, nós definimos, né, a energia interna do fluido, lá na tabela de líquido saturado, como zero. Então, para valores abaixo, região aqui de sólido, a gente vai ter valores negativos em cima da linha de saturação. A referência nossa foi acima. É lá na outra tabela que a gente conversou sobre qual é o estado de referência que a gente ia utilizar para, no caso, a água, que a gente definiu, foi definido que o zero é no líquido saturado na energia interna de fluido. No caso aqui de fluido, no da água, né, que a gente viu lá nas outras tabelas. E definiu lá aquela energia interna específica como zero. É por isso que aparecem esses valores negativos. Como a gente tem H é igual a U mais PV, U vai ser igual a H menos PV. E que acaba saindo valores negativos de U. Bem, mas temos a leitura também, ó, temos as propriedades aqui, ó, volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Certo? Seguindo. Tabelas de refrigerantes. Repare que as tabelas de refrigerantes, elas começam aí no A7 e vai até A18. Então nós temos refrigerante, 3 tabelas para o 22, 3 tabelas para o 34, 3 tabelas para amônia e 3 tabelas propano. Então, no caso lá quando a gente está trabalhando com água, são 5 tabelas, né? Aqui são 3. E aqui a gente também tem que definir um estado de referência, né? Temos que definir aqui um estado de referência para o refrigerante. E esse estado de referência, né, ele é a entalpia do fluido, HF do líquido, né? Lembrar líquido, ela é zero para uma temperatura de menos 40 graus centígrados. Então, essa é a referência de, de propriedade para os refrigerantes. Então, se nós olharmos aqui na tabela, por exemplo, do 134A líquido vapor, né, note que exatamente aqui para menos 40 nós temos a entalpia do líquido saturado zero. É a referência. Para o amônia, por exemplo, menos 40, aqui ó, zero.
Repare que para valores mais frios, menor temperatura, valores negativos. À medida que a gente vai esquentando os valores, como o zero é referência aqui, para menos 36, por exemplo, já é um valor positivo. Uma coisa importante para lembrar dessa tabela é que não possui a região sólido-vapor, e se você olhar também com cuidado, nem a parte de líquido comprimido, porque não se usa. Só por isso. Né? Esses refrigerantes a gente não trabalha, ou não tem essas fases aqui. Certinho? Bem, espero que você tenham gostado do vídeo, prestado atenção, assista, se tiver dúvida, assistam de novo, tá bom? E não esquece de dar seu like e se inscrever no canal para a gente continuar trabalhando e postando mais vídeos, ok? É isso aí, até a próxima.